Como um menino que cheirava cola nas calçadas do centro de São Paulo, virou, anos depois, uma das vozes mais influentes e temidas do crime organizado brasileiro. Essa é a história de ascensão de Marco William Herbas Camacho, conhecido como Marcola, e, acima de tudo, a história de um lado do poder que raramente aparece nas manchetes. O lado burocrático, administrativo e profundamente sombrio que converte violência em regra e em autoridade dentro e fora das prisões. Marcola nasceu em um contexto de miséria e deslocamento urbano, que na São Paulo das décadas de 1970 e 1980 empurrava crianças para a rua como questão de sobrevivência. As primeiras entradas, batedor de carteira, pequenos furtos, assaltos, não eram apenas crimes isolados. Eram passos numa trajetória em que a experiência da violência precoce moldava laços, códigos e estratégias de vida. Foi nesse ambiente que ganhou apelidos, fez alianças e aprendeu a ver a violência não apenas como fim, mas como ferramenta para obter respeito e proteção. Esses anos de rua e delito o prepararam para uma escalada que só seria consolidada depois que as portas das penitenciárias se fecharam atrás dele. Se a rua formou o caráter de sobrevivência, a prisão ofereceu o mapa e a burocracia do poder. É preciso dizer com clareza, o PCC, Primeira Comando da Capital, não nasceu de um plano milagroso em um dia. Nasceu de rotinas carcerárias, de práticas de enfrentamento e de uma necessidade de organização entre detentos que compartilhavam condições degradantes e experiências de violência institucional. O ponto de virada decisivo para esse processo ocorreu em 1992, quando o massacre do Carandiru abriu uma ferida nacional. A imagem do Estado usando força letal contra presos se transformou, para muitos encarcerados, em justificativa e urgência para criar mecanismos de resistência e, subsequentemente, de controle. A sequência é conhecida. 1993. A emergência de um coletivo que buscava normas próprias para regular a vida carcerária. Mas é na forma como essas normas foram pensadas e implementadas que se revela o lado sombrio do poder. Estatutos, códigos de conduta, julgamentos internos, contratos tácitos entre líderes de pavilhão e afiliados em outras prisões. Tudo isso não é apenas violência, é a administração da violência. Termos como batismo, ritual de iniciação que também servia como teste de lealdade, ou salve, ordem de execução, tornaram-se instrumentos de governança, com significados precisos e consequências reais para quem integrava ou se opunha ao grupo. Palavras viraram decretos e os decretos viraram execução. A brutalidade ganhou forma de regulamento. Mas antes de chegar à organização formal, convém traçar a trajetória pessoal. Marcola, preso em diferentes unidades, transitou por ambientes onde alianças e hierarquias eram fluidas, mas onde certas lideranças iam se destacando. Figuras como César Augusto Roriz, conhecido como Cezinha, Misael e outros nomes que se tornaram referência entre os detentos, desempenharam papéis fundamentais na articulação inicial. Edmir Ambrósio, o Sombra e outros líderes carcerários agregaram seguidores e ajudaram a moldar esse novo modo de controle dentro dos muros. Importante, algumas grafias e apelidos aparecem com variações em relatos orais. Nomes como Gedo Mang e Bicur são citados em diferentes fontes com grafias conflitantes. Enquanto não houver confirmação documental, menciono essas variações como indefinido. A transformação do conflito em organização exigiu ferramentas administrativas. Em vez de brigas aleatórias, passaram a existir julgamentos internos, comissões que decidiam punições, códigos que criminalizavam atitudes específicas dentro das cadeias e rotinas de fiscalização. O batismo deixou de ser apenas ritual e passou a ser critério de inclusão. A disciplina passou a ser assegurada por mecanismos internos de punição e recompensa. Ao mesmo tempo, movimentos aparentemente simples, transferências estratégicas de presos entre unidades, contatos telefônicos com o mundo externo, formas de arrecadação financeira, foram desenhando um sistema que poderia reproduzir comando além dos muros. Essas transferências merecem atenção. Eram, e ainda são, instrumentos de controle que o Estado usa por razões de segurança, mas que também podem ser utilizados por quem organiza poder carcerário. Ao levar líderes ou quadros estratégicos a prisões distintas, quem detinha influência conseguia semear sua autoridade em novos territórios. O resultado, um mapa de lealdades que conectava presídios aparentemente desconectados.
Dali para a construção de uma rede nacional foi um passo que misturou estratégia, oportunidade e, em muitos casos, lacunas da administração penitenciária. Como se passa de briga de pavilhão a comando nacional? A resposta está, em grande parte, nessas transferências e no aproveitamento de cada movimentação para batizar novos integrantes e consolidar regras. Na mesma linha, a criação de centrais telefônicas, estruturas, na prática, para comunicação e logística, funcionou como uma espinha dorsal de articulação. Não se trata aqui de explicar procedimentos técnicos. Trata-se de indicar que essas comunicações permitiram coordenar ordens, arrecadar recursos e administrar conflitos. As centrais não são um detalhe menor. São um instrumento que transforma uma autoridade local em comando distante. Ali, decisões sobre salves, pagamentos e alianças passaram a ser tomadas com influência que atravessava paredes e muros, alimentando uma capacidade de ação que extrapolava a condição física dos líderes presos. O poder do PCC também se nutriu de modelos e inspirações externas. Pesquisas e relatos apontam para aprendizados com organizações criminosas de outros países, formas de disciplinar, de controlar o território, de gerir dinheiro. Com o tempo, a evolução natural foi rumo a um modelo econômico mais eficaz. A integração no comércio internacional de drogas, a tentativa de reduzir intermediários e, assim, aumentar margens de lucro. Aqui é preciso cuidado. Estimativas que circulam em inquéritos e peças ministeriais sobre valores bilionários devem ser tratadas como projeções ou hipóteses de investigação, não como fato absoluto. Ainda assim, a direção é clara. Quanto mais recursos fluíam, mais poder era possível exercer. Recursos financiaram pensões a familiares de presos, subornos, estruturas internas e a capacidade de contratar lealdades. O financiamento transformou a organização. Nomes como o de Rogério Jeremias de Simone, conhecido como GG do Mangue, e de outros quadros de destaque passaram a estar vinculados a estratégias de controle territorial e de negócios ilícitos. A execução de Birosca, por exemplo, foi um episódio que demonstrou tanto a capacidade de coerção interna quanto as consequências dessa lógica de poder. Relações de proteção e pagamento tornaram-se moeda de troca, e quando falhas ocorriam, a resposta era muitas vezes implacável. Sobre mandantes e encomendantes de assassinatos, há teorias e investigações que circulam, algumas com indícios fortes, outras mais especulativas. Em muitos casos, as atribuições permanecem em terreno de hipotetização, até que haja decisão judicial definitiva. Por isso, sempre que mencionar essas ligações, enfatizo o caráter de investigação ou denúncia. A consolidação do poder interno não ficou sem contestação. Conflitos, rixas e execuções internas fragilizaram redes e expuseram contradições. Processos de sucessão, disputas por fatias do mercado de drogas e desentendimentos sobre alianças geraram caudas de violência que atingiam tanto quem estava preso quanto fora das cadeias. Episódios de assassinatos de agentes penitenciários e policiais, bem como de atentados a alvos públicos, foram respostas violentas que buscaram intimidar o Estado e demonstrar capacidade bélica. A consequência prática, aumento de vigilância, operações policiais e políticas que, muitas vezes, procuraram isolar líderes. A transferência de figuras centrais para regimes de segurança máxima, como a atual permanência de Marcola em Brasília, faz parte dessa tentativa estatal de desarticulação. Mas isolar o corpo físico de um líder nem sempre desestrutura ideias, códigos e fluxos financeiros que persistem em outras formas. É nesse ponto que o lado sombrio do poder se revela com mais nitidez. A burocratização da violência produz uma lógica autônoma. Quando regras internas se tornam mais poderosas do que leis externas, quando punição não passa por tribunal, mas por um tribunal paralelo entre presos, e quando ordens emitidas por uma hierarquia secreta ganham eficácia real no mundo externo, o que se constrói é um Estado dentro do Estado. Uma governança paralela que opera com procedimentos, ritos de legitimação e coerção disciplinadora. E como qualquer burocracia, ela busca estabilidade, continuidade e reprodução. A morte deixa de ser apenas um ato, transforma-se em uma ferramenta de disciplina, e disciplina-se por normativas internas que organizam o medo. As ações do Estado, por sua vez, oscilaram entre respostas punitivas, tentativas de reforma e medidas de emergência. Planos de transferência em massa, operações especiais e políticas de endurecimento foram adotadas para conter o avanço.
Em muitos momentos, essas medidas foram eficazes para desarticular estruturas de comando visíveis. Em outros, deram apenas respostas imediatistas a problemas profundamente enraizados. A política penitenciária brasileira conviveu com contradições. Por um lado, demanda por controle. Por outro, incapacidade de oferecer alternativas de reabilitação ou políticas públicas que ataquem as causas estruturais da criminalidade. Pobreza, exclusão social, déficit educacional. A consequência é conhecida. Ciclos de violência que se repetem, agora com aparelhos de poder que aprenderam a administrar a própria longevidade. O episódio conhecido como Caso de Brasília, que resultou em uma política de transferência de líderes para unidades de segurança máxima na capital federal, simboliza essa tentativa de conter um núcleo de comando. A presença de Marcola em regime de segurança máxima é contemporânea e representa tanto a eficácia quanto os limites dessa estratégia. E, ainda que a ação restrinja o contato físico do líder com suas bases, não elimina completamente as articulações externas. Dinheiro, alianças e códigos persistem, mesmo amortecidos. Ao longo dessa história, é crucial lembrar das vítimas. A ascensão de líderes e a consolidação de uma burocracia da violência deixam um rastro humano extenso. Famílias de policiais mortos, detentos vitimados por execuções internas, comunidades inteiras que viveram sob o medo de salves e de retaliações. O foco analítico aqui não é criminalizar em bloco nem adotar uma retórica vingativa. É sublinhar que, por trás de estruturas e estatutos, há pessoas que perdem a vida, a liberdade e a dignidade. A empatia por essas vítimas orienta o tom desta narrativa e lembra que a neutralidade investigativa não é indiferença moral. Entre as figuras que marcaram esse processo, além de Marcola e dos citados Cezinha, Misael e Sombra, aparecem outros nomes ligados à expansão e ao financiamento do grupo. Rogério Jeremias de Simone, GG do Mangue, Roberto Soriano, Tiriça, Birosca, cuja execução marcou um momento de ruptura em determinados arranjos internos, e em relatos mais controversos, nomes como Fuminho, que aparecem em teorias sobre exportação de drogas. Sobre muitos desses nomes pairam acusações, investigações e, em alguns casos, condenações. Em outros, apenas relatos ou hipóteses. Sempre que existirem dúvidas jurídicas ou grafias conflitantes, reitero que a menção é de caráter investigativo, ou que o nome aparece em fontes com variações. Por exemplo, termos ou alcunhas citadas em diferentes documentos como G do Mangue e Bicur aparecem com grafias divergentes e, portanto, estão indicadas aqui como indefinido até confirmação documental. Uma das facetas menos comentadas, mas talvez mais perigosas, é como essa lógica de poder passa a tocar instituições públicas. A infiltração de códigos de conduta criminal em negociações corriqueiras, o pagamento de pensões ou ajudas a famílias de presos por líderes como forma de garantir fidelidade, e a capacidade de cooptar funcionários, tudo isso cria uma rede de dependências que complica medidas de repressão. A guinada para o tráfico internacional de drogas foi, nesse sentido, uma profissionalização do crime. Não mais ações patrimoniais locais, mas um negócio que exige logística, proteção, financiamento e, claro, um aparato de comando que garante disciplina e silêncio. Esta profissionalização alimentou recursos que, por sua vez, alimentaram política de perpetuação do poder. Conflitos internos ampliaram o dano. Quando disputas por mercado ou por liderança se transformam em ordens de execução, o grupo mostra que mantém a coerção como mecanismo de manutenção. Ao mesmo tempo, essas disputas abrem fragilidades. Episódios de vazamento de informações, delações e rivalidades geraram oportunidades para investigações e prisões. Ainda assim, o padrão persistente é de adaptação e reconfiguração. A burocracia do crime adapta suas normas e modifica processos para resistir a golpes externos. O lado sombrio do poder não é apenas o sangue derramado, mas a maneira como o sistema estruturalmente se reproduz. Quando normas internas legitimam a violência, quando processos decisórios são formalizados e quando o dinheiro cria um horizonte de interesses que se sobrepõe ao direito. A questão deixa de ser apenas policiamento, transforma-se em problema de Estado e de sociedade. Por isso, as respostas não podem ser exclusivamente repressivas. Encarceramento sem políticas de reinserção, sem investimento social nas áreas de onde saem esses recrutamentos, cria condições para que outras figuras ocupem o vácuo. A saída exige políticas penitenciárias mais estruturadas,
programas de prevenção, capacitação e uma mudança na lógica de gestão do sistema prisional. Ao observar a trajetória de Marcola e a construção do PCC, é possível ver uma fotografia de larga escala. A ascensão de um indivíduo é a ponta visível de um processo coletivo que institucionalizou a violência. O que torna o poder mais perigoso não é apenas a força física, mas a sua capacidade de se transformar em prática cotidiana, em norma e em ritual. A burocracia do crime cria legitimidade interna. Quem segue as regras é considerado justo, quem viola é punido por um tribunal paralelo. Esse é o cerne do lado sombrio. Um código que, internamente, se parece com administração, mas, externamente, produz medo, morte e insegurança. Há ainda questões não totalmente esclarecidas que demandam investigação contínua. Teorias sobre grandes fluxos financeiros, sobre mandantes de execuções e sobre exportação de drogas ao mercado internacional precisam ser tratadas com seriedade investigativa. Relatos do Ministério Público e de órgãos de investigação delineiam possibilidades e indicam linhas de apuração, mas nem todas as hipóteses foram submetidas ao crivo definitivo da Justiça. O papel da investigação jornalística e acadêmica é, portanto, iluminar essas pistas, cotejar documentos e dar voz controlada às diferentes fontes, denunciantes, ex-integrantes, criminosos e agentes do Estado, sempre preservando a distinção entre o que é relato, o que é hipótese e o que é fato comprovado. Ao terminar este retrato, a imagem que fica não é a de um bandido elevado a mito, mas a de um mecanismo político-criminal com procedimentos, burocracia e lógica econômica. Marcola é personagem central desta história, mas o que merece atenção é o modelo que sua trajetória ajudou a consolidar, um aparato que transforma violência em administração e que, por isso, resiste a intervenções pontuais. A reflexão final é, portanto, menos sobre um homem e mais sobre a fragilidade das instituições que permitem que um sistema assim exista e prospere. Se esta investigação te interessou e você quer aprofundar sobre Carandiru, política penitenciária e a história do PCC, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas análises. A ascensão de Marcola revela, em última instância, um espelho desconfortável. Quando o Estado falha em prover dignidade e controle justo, surgem estruturas paralelas que legitimam sua própria violência e organizam-se com procedimentos tão eficazes quanto letais. Confrontar esse problema exige coisa simples, mas difícil: transparência, justiça e políticas públicas que ataquem as causas estruturais. Enquanto isso não ocorre, restará um lado sombrio do poder que vive de regras internas, de dinheiro oculto e de ordens que atravessam grades e fronteiras. Compartilhe fontes que você conhece nos comentários. Indique reportagens ou documentos que possam enriquecer esta investigação. E compartilhe este vídeo com quem precisa entender como a violência organizada pode se transformar em burocracia e perdurar. Se quiser ver outros episódios sobre Carandiru, arquitetura do crime e políticas penitenciárias, há vídeos relacionados que contextualizam essas questões a partir de documentos, entrevistas e arquivos públicos. A história continua sendo investigada, a urgência é política e humana.